capítulo 6. João 6, meus irmãos, acontece algumas coisas bem típicas, e todo capítulo 6, até seu último verso, que é o 71, ele vai estar ainda tratando dos verdadeiros seguidores de Jesus, porque acontece desde o começo essas discussões, depois passa pelo milagre da multiplicação de pães e de peixes, peixinhos, e agora, meus irmãos, começa, Jesus olha para trás dele, usa essa expressão, e percebe uma multidão de seguidores. Só que agora, nesse momento aqui, ele vai ver que aquela multidão, ela está indo embora. Elas não gostaram de Jesus. E vai ter um grupo que vai permanecer. Estava também junto o tempo todo. E vai permanecer. Eu queria que a gente prestasse bastante atenção nisso. O que tem a ver conosco, como igreja, como servos, como discípulos de Jesus Cristo, que nós somos. Com a nossa vida, o que acontece nesse texto. E como nós devemos nos portar aos olhos da palavra de Deus, sendo discípulos de Jesus. A partir do verso 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? E o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, porque Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Aqui, meus irmãos, João está falando, de fato, é um título muito comum que a gente encontra nesse texto aqui, quando nós estamos lendo alguns, seja comentários, seja a própria Bíblia, nos títulos da própria Bíblia, a prova do discipulado, porque não deixa de ser, de fato, a prova para ser discípulo. A prova para ser discípulo, ela não está ligada necessariamente a conhecimento da teoria. É importante, aliás, hoje estou falando sobre Tiago pela manhã, a teoria e o conhecimento, ele não vai ter sentido se aquilo que Deus falou para nós e trouxe até o nosso coração não produzir resultados práticos. Seguir a Jesus talvez seja um dos poucos ensinos cujo o mestre ensina os seus alunos, que ele vai levar integralmente, o aluno vai levar integralmente à prática o que aprende. O que Jesus nos ensina não pode ser dispersado ou dispensado, nada, não se perde nada, aproveita-se tudo. Não existe sobra, não existe cinza, não existe palha, não
existe resto no que Jesus passa para nós. Aproveita-se tudo e nós ainda ficamos na dependência de mais coisas. Nós não conseguimos pegar tudo que Jesus nos dá, mas tudo que Jesus nos dá, nós precisamos pegar e absorver plenamente para nós. Portanto, aqui é um texto disso aí mesmo, que mostra a prova do discipulado. Discípulo, meus irmãos, ele se trata ou aponta para a questão de um mestre ou de um professor e um aluno ou alunos. Era muito comum na antiguidade você lidar com isso, enxergar isso. O sistema grego, né, de ensino era muito comum. O judeu também. Os mais velhos estavam, os mais novos, depois os escribas, né, os mestres ensinavam os alunos, mas muitas vezes era muito restrito, eram poucos que tinham acesso. Na questão grega também o ensino era uma coisa muito especial. Mas o professor ele era chamado de mestre e respeitado. E era uma fonte de conhecimento aqueles pensadores. Por isso que eles perpetuaram Aristóteles, Sócrates, Platão e tantos outros por aí afora. Aqui nesse texto, a palavra grega para discípulo, tá? Eu vou falar a palavra grega, a gente não tem necessidade de vocês guardarem isso, mas ela é uma palavra só para os dois grupos, que é matetes. Então, se você ver assim, o discípulo que foi embora é o matetes também. O discípulo que seguiu Jesus é matetes também. Nesse contexto aqui, então, como que diferenciá-los? Todos dois são chamados de discípulos. Mas nesse aspecto, nós vamos ver que tem um grupo que eles estão um pouco mais... o foco dele, a intenção dele com relação ao mestre são outras, não a dos 12. A ideia de discípulo então é um seguidor de Cristo que aprende as doutrinas. Eu estou falando olhando para o Novo Testamento. Um seguidor de Cristo, ele aprende as doutrinas das Escrituras, porque é isso que Cristo ensina, e pratica o estilo de vida que as Escrituras exigem. Então, aí chama a nossa atenção para quê? Aqui a Bíblia não é um mero livro de leitura e arquivamento. A Bíblia lida e sem prática ela não tem sentido. A palavra de Deus visa formar discípulos de Deus pelo seu ensino. Aqui no Novo Testamento, a gente vê os discípulos, eles não buscam Jesus Cristo, no caso dos apóstolos, os discípulos apóstolos. Mas Jesus acha esses homens e os chama. Percebe? Que não foi um aluno procurar um professor para ensiná-lo, mas foi o professor atrás dos alunos e os identificou e os chamou para seguir. Se você lê os relatos no Evangelho, nos Evangelhos, é interessante que o relato mostra que todos que foram chamados, eles obedeceram. Se você olhar para o contexto de Mateus, Levi, Mateus, de todos eles, eu não sei se poderia falar de todos, mas é um que a gente pode apontar, que poderia olhar para Jesus e falar: o que eu faço, o que eu ganho, o que eu faço e o que eu ganho, a forma como eu vivo, não tem nada a ver contigo. Portanto, segue seu caminho que eu vou seguir o meu. A minha vida é uma vida lucrativa. Mas Jesus chama Mateus e ele vai, inclusive na coletoria, onde está trabalhando. Se você imaginar Mateus e comparar ele com Zaqueu, que era um publicano e cobrador de imposto também como Mateus, a gente imagina que Mateus, quando ele entendeu o chamado de Jesus, isso é uma coisa crescente, tá, irmãos? Mas quando ele compreendeu e ele entendeu sobre o arrependimento e o pecado, será que ele não fez as mesmas coisas que Zaqueu fez? Restituir, parar ou trabalhar de forma mais honesta? Se é que Zaqueu lesava também aquelas pessoas que ele trabalhava. Dizem que historicamente, né, os cobradores de impostos, eles eram mal afamados porque de fato eles lesavam os outros. Então, meus irmãos,
Esses que são chamados por Jesus, eles seguem Jesus. Nesse contexto aqui de Mateus 6, havia três grupos de pessoas que Jesus lidou. O primeiro deles foi o grupo dos escribas e o grupo dos fariseus. Esse grupo de líderes, eles não queriam nada com Jesus. Eles desejavam condenar Jesus, levar Jesus à morte. Basta de ler os versos anteriores a esses aqui. Eles queriam ver Jesus literalmente morto. Os escribas e fariseus, líderes judaicos. Você pode incluir aqui os sacerdotes também. Esse era o grupo. Esse grupo ele não aparece aqui nesse texto que nós estamos lendo agora. Mas há os discípulos que eu estou denominando aqui de simpatizantes. Porque lembra que eu falei que a palavra grega é o mesmo para os outros, os discípulos de Jesus. Mas eles eram simpatizantes de Jesus. Esses vão acompanhar Jesus em vários momentos. Acompanharam, né? Isso a gente vê nos evangelhos todos. Eles percebem Jesus e eles começam a acompanhar, porque o milagre chama atenção. Milagre em Caná, milagre ali no tanque de Betesda, aquele homem que há 40 anos ficava ali, quase 40 anos ficava ali, como quase que morto, e ele é curado por Jesus. Tantos milagres acontecem, a multiplicação dos pães e peixinhos. Então forma esse grupo que olha para Jesus, e lá, aqui nesse capítulo ainda lá para trás, vai dizer que de fato eles olhavam para Jesus e falavam, olhando para Jesus, olha, não deixemos, mais ou menos isso, né? Não deixemos ele escapar de nós, dos nossos olhos, da nossa proximidade, porque quem sabe está aí aquele profeta que Moisés anunciou lá atrás, que iria aparecer, que resolveria o nosso problema de trono e governo, de gerência de romanos e de problemas sociais também. Me parece que esse grupo aqui, desses simpatizantes, eles abordam todas essas questões. Eles olhavam para Jesus dentro dessa perspectiva. Eles vão abandoná-lo. Mas tem esse grupo menor, os discípulos também, que nós chamamos comumente na palavra de Deus, os apóstolos. Esses vão ouvir Jesus. Como Mateus foi chamado na coletoria, os outros pescadores, assim por diante, alguns do campo. Eles vão ser chamados por Jesus, os chamados virão e acompanharão Jesus Cristo, vão seguir a Jesus. A pergunta que talvez possa cair bem durante essa mensagem que eu estiver falando aqui: eu sou um discípulo e eu faço parte do ministério do meu Senhor, daquele que me chamou, ou sou apenas um simpatizante, um admirador daquele que me chamou, por causa da grandeza dele, do local que ele comanda, do ambiente, do seu poder de liderança? Que discípulo que nós somos quando nós olhamos para Jesus Cristo? É importante a gente pensar nisso. Pela cronologia, meus irmãos, esse tempo que está acontecendo isso aqui, de Mateus 6, inclusive até o final aí, no ministério de Jesus, essa aí é a penúltima Páscoa. Daí um ano, Jesus, na próxima Páscoa, Jesus estaria sendo levado à cruz para morrer. Então vamos colocar, possa ser o segundo ano do ministério de Jesus Cristo, e daqui mais um ano ele será levado à cruz do Calvário como Cordeiro de Deus para a morte. Esses dois grupos são chamados então de discípulos, como eu já disse anteriormente. O que os distingue são as suas ações em relação a quem? Ao criar Cristo, ao Mestre, ao que eles chamam de Rabi. O grupo maior são aqueles que viram o milagre de Jesus Cristo, vários milagres. Se você pegar mais recentemente, seria o milagre da multiplicação dos pães e peixinhos, os 5 pães e os 2 peixinhos. Os seguem Jesus Cristo a partir desse momento, desses milagres. Começam a perceber que esse homem, ele não é tão comum como os outros. Ele tem algo mais e nós vamos segui-lo por isso, enquanto que os outros são chamados por Jesus, grupo menor. A distinção entre o verdadeiro discípulo e o falso
Eu não estou antecipando o final, mas quem está pensando, vai acontecer no momento das provas, quando os verdadeiros eles permanecem e de fato os falsos eles abandonam, porque já não interessa mais para eles. Em João 8,31, Jesus diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, deixa eu só chamar a atenção aqui, se vós permanecerdes na minha palavra. Uma coisa, meus irmãos, que está sendo colocada em evidência aqui é a palavra de Jesus. É ela que é chamada de dura. O que Jesus profere aqui, ele fala: que discurso duro, que palavra dura. E por isso que eu estou fazendo essa referência de um pouco mais adiante, João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esses aqui que está apontado no verso 60, eles acharam as palavras então de Jesus, elas não foram difíceis de entender, não é isso que eles falaram. Não é que elas estão, não estou conseguindo entender. Houve dificuldade, houve uma interpretação literal, mas o fato aqui é a aceitação, tá? Então não foi só porque elas foram difíceis de entender, mas eles chamam ela de duro, uma palavra rude, uma palavra ofensiva para eles. Muitas vezes a palavra de Deus nos parece ofensiva mesmo, principalmente por nós sermos pecadores. O nosso pecado, ele vai brigar, ele vai lutar. Paulo ilustra isso quando ele fala da luta entre a carne e o espírito. O nosso pecado, ele vai lutar através do nosso viver, do nosso corpo, das nossas ações, contra a ação do Espírito Santo de Deus. Então não foi a dureza do sermão, mas sim os corações duros daqueles que estavam ouvindo, desses grande número de seguidores. E o sentimento, meus irmãos, de ofendidos que eles alimentaram aumentou quando eles ouviram Jesus dizer que, isso está lá atrás, está lá no verso 54, por exemplo, nós não lemos, quando eles ouviram Jesus dizer que se comerem sua carne e beberem o seu sangue, terão a vida eterna e participarão da ressurreição do corpo. Não foi só isso. Toda a mensagem de Jesus ela era dura para eles se ouvir, mas aqui também mexeu muito com eles, como beber e como comer. E Jesus estava ensinando coisas muito profundas nesse texto que nós vimos semana passada. E Jesus, então, de uma forma sobrenatural, ele percebe as murmurações. É interessante, meus irmãos, que ele não está ouvindo o que estão falando naturalmente, mas ele sabe o que eles estão falando por sua onisciência. O Jesus Deus estava ali presente. E aí, se as palavras de Jesus escandalizavam, Jesus vai falar para eles: quanto mais quando vocês verem Cristo subir para o lugar de onde ele veio, no verso 62 está falando. Se essas palavras que vocês ouviram escandalizam, imagine quando vocês virem o Filho do Homem voltar para o lugar de onde ele veio. E aí entra uma porção de teologia profunda aqui. Está no céu, Jesus que vem do céu, Jesus que encarna, Jesus que ressuscita para a vida eterna. A Bíblia, meus irmãos, ela nos ensina sobre o Jesus eterno, esse Jesus celeste, esse Jesus que é antes da criação, e da criação ele também participou, ele é eterno. E como cidadão do céu Jesus vem. Então, isso já se torna para eles um escândalo. Como? Nós não estamos falando de um profeta como nós, como tantos outros surgiram. Jesus está falando de coisas profundas, que de fato, isso deveria escandalizá-los, então, já que eles estavam se escandalizando do corpo e de sangue de Jesus Cristo. Eles não estavam entendendo, na verdade, nada do que Deus tinha preparado em forma de promessa. Mas para subir ao céu, ele vai passar pela cruz, e a cruz ela aponta para quê? Para a crucificação
um escândalo ainda maior. Então vocês percebem que Jesus está falando, precisa ser percebido todos os seus passos. Isso nos escandaliza? E quando vocês virem o Filho do Homem voltar para o céu? Ele vai passar pela cruz. E a cruz é lugar de sofrimento, de morte. Um Messias crucificado, um Messias derrotado, um Messias morto, um Messias vencido. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios, como Paulo fala em 1 Coríntios 1:23. Escândalo. Vocês então vão se escandalizar com isso, com certeza. Isaías, meus irmãos, ele vai descrever o desprezo da crucificação. Nós cantamos aqui Isaías 53. Mas Isaías descreve como sendo o portal da entrada para o tempo em que Jesus será engrandecido. Então a morte, o sofrimento, a crucificação é o portal de entrada, é o decreto ou a decretação da vitória plena. Então é interessante que aquilo que pode se tornar escândalo para aqueles homens é o caminho que Deus vai escolher para mostrar para nós a grande vitória de Deus em Cristo. Os caminhos de Deus, eles não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus, já diz a palavra de Deus, não são os nossos pensamentos. E a gente precisa então ouvir a palavra de Deus, porque é ela que é a nossa instrução. É ela que deve guiar a nossa vida. Então ele vai ser como esse portal para a eternidade, onde ele vai ser engrandecido, ele vai ser elevado e muitíssimo exaltado. Isaías 52:13 fala isso. Aliás, Isaías 52, nós começamos lendo ali bem no final já esse martírio, do Jesus sofredor. Mas eles não levam em consideração nada disso, e esse é o grande problema, porque há um desprezo às próprias profecias de Deus por esses homens. E quando há um desprezo à profecia, há confusão na vida cristã, há uma dúvida, há um procedimento então que é incorreto em relação a Deus. Por que muitos cristãos eles estão confusos na forma de viver e até colocando o pecado como possibilidades? Porque na verdade há um mau entendimento ou uma interpretação errada do que Deus está falando de uma forma muito clara até. No verso 63, Jesus vai advertir esses homens que suas palavras, a esses homens, que a palavra dele, a palavra de Jesus é uma palavra que é espírito e vida, e ele está dizendo que eles precisavam perceber o sentido delas, ou seja, que ele daria a sua vida como Cordeiro de Deus. Portanto, se a gente for pensar naquilo que ele falou lá atrás, carne e sangue em sacrifício único, é um sacrifício na verdade, para salvar o homem do seu pecado. Mais do que eles olharem para carne e sangue como alguma coisa que eles, vai matar esse homem e nós vamos comer a sua carne e nós vamos beber o seu sangue. Mas eles atentassem para as Escrituras, eles perceberiam que Jesus está falando aquilo que João Batista repetiu aos ouvidos dele: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro que tira o pecado do mundo, isso envolve sacrifício. É disso que Jesus está falando. Nas palavras de Jesus, que eles acharam muito ofensivas, eles acharam as palavras de Jesus extremamente rudes. Ele está apontando para a grande obra redentora de Deus por meio do próprio Senhor Jesus Cristo. Cruz, ressurreição, ascensão. A gente pode anteceder isso aí, antecipar, a criação, porque Cristo vai participar, e aí com relação ao homem, queda, com relação a Jesus, humanidade, ele se faz homem, e na sequência, a cruz,
a morte de cruz, e também, por meio da morte, a nossa redenção, a nossa salvação, a nossa libertação. Por fim, a Bíblia chama que a nossa salvação se completará através da consumação, os atos finais de Deus em relação ao homem neste mundo, que é a consumação de todas as coisas. As crianças já estão aprendendo essas coisas. Aliás, já passaram por parte disso tudo. E aí, meus irmãos, a ação também do Espírito Santo na vida das pessoas. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito operando em mim e em você para nos abençoar. As palavras de Deus, de Jesus, então, não são palavras mortas, mas é o caminho para a salvação dos que creem. Por isso, meus irmãos, que há uma insistência, não deveria, nem precisaria talvez nós falarmos aqui. Leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, obedeçam a Bíblia, porque, meus irmãos, historinhas de WhatsApp, historinhas de Instagram, Facebook, olha, não alimenta nada, pouca coisa se tira, e talvez seja o que mais rouba o seu tempo. Ser discípulo é interpretar então corretamente e aceitar a forma como Deus, corretamente a palavra de Jesus, e também aceitar a forma como Deus decidiu se manifestar e conduzir tudo, o que eles não estavam entendendo. Mas que é um momento que daqui para frente não quero mais, não serve para mim. Jesus então, com absoluta convicção, ele afirma que nem todos que estavam ali como discípulos eram verdadeiros. Nem todos que estão aqui, está dizendo isso, são verdadeiros. No verso 64, haviam descrentes entre eles ali, e descrentes literalmente alguns que não creem. É a mesma coisa, mas talvez a gente perceba melhor. Alguns que não creem, eles não combinaram a mensagem, a palavra de Jesus Cristo com a fé. Palavra, fé, ação, seguir, acompanhar o mestre, obedecer o mestre. Hebreus 4, 2 e 3, acho que é uma boa oportunidade. Abra aí, por favor, para a gente ler alguma coisa sobre essa questão de palavra, ouvir, né, e fazer. Olha o que Hebreus diz. Apenas os versos 2 e 3. Dá para a gente até ler mais por causa do contexto, mas apenas 2 e 3. Olha só, Hebreus 4, 2 e 3. Porque a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Olha só, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como diz: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras tivessem acabadas desde a fundação do mundo. Uma distinção entre ouvir e crer. Se isso não acontecer, alguma coisa está errada, vai ficar uma confusão, a placa não vai funcionar, vai dar confusão, vai ficar um negócio meio que misturado. A pessoa que ouve, ela age assim, ela despreza o sentido real, ou seja, ela não atenta para o que significa aquilo para a sua vida, então ela despreza o sentido real que Deus determinou, e aí então vai agir como uma pessoa incrédula, mesmo dentro do cristianismo, mesmo acompanhando Cristo. E esse Jesus onisciente, ele conhecia os descrentes. Não tem como se esconder de Jesus. Também não existe discípulo nominal. Verso 65 vai nos tratar disso conosco. O discípulo está em total comprometimento com o mestre, com o seu mestre. E Jesus chamou e ainda chama os seus. E ele recebe todos que Deus
Deus, o Pai, lhe envia. Nós vimos isso algumas vezes nesse capítulo. No verso 37, no verso 44, a gente passou por isso. Deus manda, Deus envia. E Jesus cuida daqueles que Deus manda até Ele. Assim, esses que se fizeram discípulos por um pouco de tempo apenas, agora estão achando o discurso muito duro, o discurso muito insuportável, porque está mexendo com as suas próprias crenças, mexe também com seus planos, eu diria até com seus princípios já pré-estabelecidos, até religiosamente. Na verdade, meus irmãos, quem Deus chama, Deus ajuda a crer. Deus não abandona aquele que Ele chama no meio do caminho. Deus o ajuda a crer, mas muitos desprezam Deus. Desprezam Deus. A história tem revelado discípulos que deram suas vidas por amor ao Senhor Jesus Cristo. Hoje pela manhã eu falei um pouco sobre isso. Pessoas que Jesus Cristo chamou. Ela tem mostrado a história até hoje. Pessoas que estão dando a sua vida porque elas entenderam o chamado de Jesus pela palavra. Elas não duvidaram da palavra, elas não colocaram em xeque o discurso de Jesus Cristo. Não acharam o discurso de Jesus horrendo e como oposição. Aqueles que são intolerantes ao discurso de Jesus Cristo, eles rejeitam Jesus, o verso 66 fala isso, e abandonam Jesus e não o seguem mais, porque rejeitaram aquele discurso. Opa, entrou numa área que está me ofendendo, ou não me interessa. Até quando que nós somos discípulos de Jesus? De manhã nós falamos sobre provação, baseado ali em Tiago. Nós falamos que tens por motivo de alegria a provação que você está passando. Eu acho que seria muito bom se toda a igreja, não por mim, mas pela própria palavra, pudesse ter estado aqui pela manhã. Mas aqui é o começo, porque mexe com a minha vida e com a sua vida de fato, quando nós falamos de provação. Mas até quando eu estou disposto a seguir Jesus Cristo? Ou até quando que o discurso de Jesus é aprovado por mim? E quando ele mexe nos meus pecados engavetados, talvez o discurso se torne duro. E a expressão muitas vezes não tem nada que me interessa, ou não é como eu imaginava. Eu estava atrás dele, mas não é como eu imaginava. Eles pararam de andar, e agora estou lembrando aqui de Enoque. Pararam de andar com Deus, perderam o privilégio de serem levados por Deus. Enoque já tinha vivido muito, 365 anos é muito tempo de vida, né? A gente vai chegar nos 60, creio que é esse tempo, já pedindo: Senhor, olha, não estou com pressa de morrer, mas estou preparado. Aliás, preparado precisa você estar sendo uma criança. Uma criança, não precisa ser apenas adulto. Pararam de andar com Jesus e retornam à maneira antiga de viver, provavelmente. Talvez, meus irmãos, isso explique o fato até de que muitos cristãos hoje, eles ajuntarem os mandamentos de Cristo e pegam esses mandamentos, eles tornam esses mandamentos mais relativos, mais acessíveis e mais permissíveis ao seu viver. Isso é uma adequação do discurso de Jesus à minha necessidade, não a minha vida se adequar ao discurso de Jesus, o discurso se adequar. Então eu faço uma adaptação da palavra de Jesus. Você pensa que isso não acontece? Acontece em todos os sentidos do nosso meio. Precisamos tomar muito cuidado nas nossas ações. Lucas 9:62, ele diz assim: tomar o arado, né? Alguém que toma o arado e olha para trás não é digno de ser meu discípulo.
de fazer parte do reino de Jesus Cristo. Mas às vezes o que está sendo feito vai ser isso aí. Aí Jesus faz o que? Ele volta para o seu grupo, no versículo 67, e ele vai indagar com eles, vai indagar para eles alguma coisa sobre isso, né? Quereis vós também partir e ir embora? E parece que a demanda aqui foi grande, o grupo foi muito grande. Se a gente pensar na multiplicação, quantas pessoas tinham? Perdão, meus irmãos, quantas pessoas tinham lá? Ali diz que haviam 5.000 homens. Mas se multiplica isso um pouco mais, todos estavam ali agora do outro lado, na outra esquina do lago? Talvez não, mas um grande grupo está. Eles vão embora. Milhares de pessoas se beneficiaram com o milagre dos pães e peixinhos. O que Jesus desejava aqui não é saber se eles continuarão, mas que eles mesmos respondam primeiramente para si mesmos se ser discípulo dele está claro nas suas vidas, nas suas mentes, nos seus corações. Isso está claro para você? Está claro para nós ser discípulo de Jesus? Ou nós temos algumas dúvidas? Nós alimentamos outras possibilidades dentro do ser discípulo de Jesus, que não é bem como Jesus espera. Precisa estar muito claro. Alguns desejavam seguir Jesus, e Jesus vai falar para eles, para um deles, por exemplo, porque ele fala assim: olha, eu quero segui-lo, mas eu preciso enterrar meus pais. Não que ele queria, ele falou: eu vou lá em casa e enterro meus pais, já estão bem velhinhos, né? E eu fico livre, não é isso? Ele ia cuidar dos pais até a morte. E Jesus vai falar para ele assim: aqui, deixa os mortos cuidar dos mortos. Deixa quem não conhece o Evangelho cuidar de quem não conhece o Evangelho. Mas você conhece o Evangelho, cuida do reino de Deus. Trabalha para o Evangelho. E talvez o trabalho vai ser esse, cuidar dos pais também. Mas essa compreensão é uma questão muito clara na mente do discípulo. Ele vai dizer que ele não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus fala isso. Então, precisa muito claro essas coisas. Mateus 10, lá em Mateus 10, Jesus envia 12 discípulos para aquela missão, e a implicação daquela missão se daria aos discípulos de todos os tempos, não só para aqueles dias, mas para nós também. E Jesus diz para eles assim: ó, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Então, o que eu espero do discipulado? É que não haja perseguição, é que o governo não se oponha ao nosso viver, que não haja prisão, que não haja dor de outras formas. Conversei ontem com o pastor Davi, conversou como que está o trabalho na Venezuela, porque eles fazem um trabalho lá de ensino de pastores. Ele falou: pastor, é impossível. Há uma sede de evangelho, a gente se reúne, eles não têm nem dinheiro para custear o pão para o café. Ele não consegue fazer vaquinha para comer o pão. Talvez você está perguntando: então como é que eles vivem? Ah, meus irmãos, imagina como que vivem. Planta, colhe, pede, faz, vai comendo, tem para viver. Mas ali, nesse sofrimento todo, uma igreja viva, pastores que querem. Ele falou assim: eles não querem sair de lá, por mais que sejam chamados talvez para vir para o Brasil, para pastorear, eles não querem sair, eles querem pastorear o seu povo. Então nós estamos cuidando deles, ajudando eles, vamos trazê-los para aqui para ajudá-los, formá-los melhor, para eles voltarem para lá para ajudar o seu povo, onde não há perspectiva nenhuma de melhoras. É nesse campo que os discípulos de Jesus é chamado. É disso que ele está falando. Vocês de fato entendem o que significa isso? Ou não entendem? Então, meus irmãos,
Ser discípulo de Cristo precisa responder para você mesmo, para nós mesmos. Se assim como o meu mestre, você está pronto para não ter lugar onde reclinar a sua cabeça, talvez ir para o martírio, ou talvez sofrer privações, como eu acabei de falar agora. Não é um desejo de ninguém, mas se nós não compreendermos o discipulado, nós não aceitamos isso para nós. Nós queremos um evangelho e um discípulo que o mestre é o dono da terra e do céu, e que não vai deixar ninguém sofrer. Caminhando para o final, 68, 69, Pedro vai responder. E ele não responde muito diferente do que ele fala em Mateus 16, no verso 16 mesmo, quando ele é indagado, né? E vocês, que diz quem eu sou? E Pedro fala naquele momento: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro agora volta a responder. Eles acabaram de ouvir Jesus dizendo que as palavras, no verso 63, que eu vos tenho dito são espírito e vida. Eles ouviram isso agora há pouco, né? Então, acabaram de ouvir. Não temos para onde ir, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor que tem. Seríamos tolos, seríamos bobos declinar disso, prorrogar isso, ignorar o Senhor. Seríamos tolos se fizéssemos isso aí. Eles estavam então compreendendo que ser discípulo não é algo temporário, mas por causa de Cristo está conectado então com a eternidade. Esse negócio vai muito além disso aqui. A expectativa de ser discípulo de Jesus não é como ser discípulo de um outro mestre, porque somos levados além dessa vida, à vida eterna, porque essa é a promessa de Deus para a redenção por causa do nosso pecado. Em outras palavras, sem o Senhor, Pedro está dizendo isso, nós estamos perdidos eternamente. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Sem o Senhor estamos perdidos eternamente. E aí Pedro chama ele de santo de Deus. E aí, meus irmãos, provavelmente uma referência do reconhecimento não só de Jesus como alguém que está acima de Moisés e dos profetas, mas alguém que é como Deus, santo de Deus, Senhor é Deus. Aliás, ele falou isso lá atrás naquela resposta, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uma confissão dessa comunhão do Pai com o Filho, da divindade de Cristo. Essa santidade que ele vê em Jesus, então, é essa santidade que Jesus espera que o seu discípulo, então, abrace e viva. É o reconhecimento da grandeza do Cristo, e só nele há essa possibilidade de eternidade. Mas poderia haver que algum deles não entendesse bem isso, no meio deles também. Isso mostra que não há nem ali unanimidade com relação ao crer e seguir. Talvez Pedro até pensasse, dentro do seu orgulho também, quem sabe, mestre, nós não somos como aqueles lá que foram embora, aquele grupo grande lá de transitórios, interesseiros, né? Nós somos diferentes deles. Não sabemos se havia esse pensamento, esse sentimento em Pedro, aparentemente não, mas se houvesse. Mas Jesus inclui, meus irmãos, algo mais em sua fala aqui bem nesse final, nesse capítulo, nessa declaração que os colocava diante da mesma possibilidade de abandono que os demais. Precisava se cuidar. Jesus vai deixar claro de uma forma antecipada que um seria traidor. A palavra aí é diabo ou diabolos, né? No grego é a mesma expressão para caluniador. Um de vocês é o caluniador, é o falso, é o mentiroso, é o traidor. E o que João, ele fala no final aí, João, quando ele escreve, ele identifica, porque já tinha passado então a morte e a ressurreição de Cristo.
E João, quando escreve, fala, se tratava do filho de Simão Iscariotes, né? João deixa registrado aí quem era, que é Judas Iscariotes. Finalizando, meus irmãos, claro que Judas, traindo por sua própria vontade, ele de certa forma está servindo quem? Ele está servindo ao plano maior de Deus, tá? Ele está servindo ao plano que Deus planejou na redenção. Sim, ele está servindo a Deus nisso aí, mas ele está fazendo a sua ação, é o seu desejo, é a sua vontade, diante de tudo que Cristo lhe ofereceu. Diferentemente de Judas, Pedro ele vai negar Jesus em determinado momento, não é verdade? Mas Pedro não abandona Jesus, e aí Pedro age como um pecador que se arrepende. Ser discípulo, então, é diferente de seguir alguém e depois deixar de seguir, né? Ser discípulo não é rede social. Você entra e sai a hora que você quer. Ser discípulo de Jesus é muito mais sério do que isso. Proporcionalmente, o grupo que permaneceu foi um grupo muito pequeno. Mas é muito interessante, meus irmãos, aqueles que andam com Jesus debaixo do sol e debaixo da chuva. Aqueles que olham para Jesus que é divino, mas o Jesus humano, e percebem que de fato ele é o servo de Deus. Não há outro que tenha a palavra que nos transporte para a vida eterna além do Senhor. É só andando com Jesus como discípulo que a gente pode chegar a essa conclusão. Senão ficamos patinando a vida toda. Então envolve ouvir o chamado por meio da palavra, envolve crer, envolve estar consciente das implicações desse chamado. Por outro lado, os benefícios são eternos. É assim que Deus está chamando os seus discípulos e formando os seus discípulos a cada dia, a cada momento, em cada lugar, em cada igreja, em cada cidade, em cada casa, em cada lar. Não é para uma brincadeira, é para algo maravilhoso, mas muito sério. O mundo não está acostumado com coisas sérias. O mundo não gosta de lidar com coisas sérias. E nós cristãos somos chamados a olhar para isso dentro de uma perspectiva de temor a Deus. Eu quero convidá-lo a olhar para o discipulado como este grupo menor, que olha para Jesus e fala: não estamos seguindo porque o Senhor pode sentar no trono de Israel e administrar Israel. Não estamos te seguindo porque o Senhor pode fazer milagres e dar pão, dar carro, dar casa, até dar saúde. Não estamos seguindo por isso. Nós o seguimos porque não há outro para seguir. Só o Senhor tem a palavra e poder de transportar-nos para a eternidade, para tirar-nos deste mundo de pecado, deste corpo de pecado. Só o Senhor pode fazer isso. É por isso que nós seguimos. Nós seguimos porque nós o amamos verdadeiramente. O Senhor nos amou profundamente. Nós não temos outro interesse, nós não temos outro atrativo, outra beleza. Não há riqueza no Senhor, mas nós o seguimos porque nós entendemos o Evangelho que o Senhor nos anunciou. Meus irmãos, esse é o caminho, creio eu, a partir daí que nós precisamos atentar como discípulo de Jesus. Seja um discípulo de Jesus, vale a pena. Não aquele que vai embora, que daqui em diante para mim não serve mais porque mexe com os meus pecados. Não, ele mexe mesmo com os nossos pecados, e graças a Deus por isso. Deus nos abençoe. Oremos.